Adélio Bispo de Oliveira, né, acusado pela tentativa de homicídio contra o presidente Jair Bolsonaro no ano passado, sofre de doença mental, segundo conclusão de um laudo entregue à justiça, pessoal. Vamos ver a reportagem aqui. Laudo entregue à justiça aponta que Adélio Bispo tem doença mental. Laudo produzido por ordem da justiça, né? Foi o próprio Poder Judiciário quem mandou, quem confeccionou esse laudo, né, aos peritos. Aqui informa que o garçom Adélio Bispo de Oliveira, réu confesso da tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro, em setembro do ano passado, sofre de transtorno delirante permanente paranoide. Essa é a definição médica aqui. A conclusão confirma, pelo menos em parte, laudo elaborado por perito particular indicado pela defesa de Adélio no ano passado, né? A defesa, obviamente, ela tenta livrar ele da condenação, né? Ou seja, cumpre seu papel de defesa, né? Caso essas conclusões sejam acolhidas pela justiça, o garçom se tornará inimputável, ou seja, o laudo da justiça praticamente confirmou o laudo encomendado pelos advogados de defesa. Neste caso, a ação penal aberta contra ele será suspensa e Adélio estará livre da condenação. A informação sobre o conteúdo do laudo oficial foi divulgada pela Globo News nesta quinta-feira. O laudo informa ainda que o garçom é altamente perigoso, né? Isso significa que, se escapar de uma sentença condenatória, Adélio deverá ser mandado para um manicômio judiciário, o que tornaria a situação dele ainda mais complicada. As chances de sair do manicômio são consideradas próximas de zero, né? Realmente o cara tem problema, né? E isso tem causado confusão, galera. Simplesmente muitos defensores do Bolsonaro, muitos seguidores do Bolsonaro estão aí nas redes sociais reclamando pra caramba, né, dessa conclusão desses peritos aí, né? Muita gente desinformada, sem levar em consideração que nesse caso é uma conclusão de profissionais médicos, né? Uma conclusão baseada em estudo, baseada em análise, baseada em perícia sobre esse indivíduo, né, Adélio Bispo de Oliveira, que concluíram que ele é inimputável, né? Apesar de que isso vai tornar a situação dele bem mais drástica, né? Ele vai ser isolado, vai continuar fora de circulação, isolado, né? Ele é altamente perigoso, mais perigoso do que se esperava, segundo esses laudos, né? Portanto, você que é defensor do Bolsonaro, como você acabou de perceber aqui, o Adélio vai continuar fora de circulação, pessoal. Bem, pessoal, eu já fiz um vídeo sobre esse caso, né? Nesse vídeo eu levei em consideração a possibilidade de o Adélio ter agido por razões meramente ideológicas, né? Levando em consideração que até 2014 ele era filiado ao PSOL, né? Saiu de lá porque quis ser candidato a deputado federal e o partido se negou, né? E se fosse, eu disse que caso tenha sido por razões ideológicas, seria o caso do Bolsonaro, da família Bolsonaro e até dos próprios seguidores do Bolsonaro fazerem uma reflexão crítica a respeito da maneira como o Bolsonaro tem se comportado ao longo da sua vida política, ao longo da sua vida pregressa como político, como ser humano, né? Que não tem sido de uma maneira conveniente, né? Isso levando, se fosse por razões ideológicas, né? No entanto, ao que tudo indica que o Adélio ele tem problema psiquiátrico, ele tem problema mental, tá? E eu pessoalmente já
pensava dessa maneira, né? Sempre pensei dessa maneira. Desde que aconteceu aquele atentado, né, eu pensei dessa maneira. Apesar de haver outros questionamentos, né, feitos até pela própria esquerda, né, eu vi pessoas da própria esquerda querendo que esses advogados sejam investigados, querendo entender quem está pagando os advogados do Bolsonaro, né? Porque saiu um vídeo aí chamado Facada no Mito, né? Que põe alguns questionamentos, né? Que até eu acabei buscando analisar um pouco, né? Até eu acabei estranhando, né? Naquele documentário Facada do Mito mostra que o Adélio tentou mais de uma vez esfaquear o Bolsonaro, né? Só conseguiu na segunda tentativa, sendo que nas duas tentativas os seguranças do Bolsonaro estavam lá. Na primeira tentativa, os seguranças do Bolsonaro não viram o Adélio Bispo, né? A dona da pensão onde o Adélio Bispo esteve foi assassinada, né? Sabe-se lá por quem, sabe-se lá por qual motivo, né? Segundo o que a gente vê aí no documentário Facada no Mito, né? Que eu vou deixar aqui na barra de descrição junto com essa reportagem que eu acabei de ler, junto com aquele vídeo que eu fiz no ano passado, né? A respeito da facada, algumas conclusões, algumas reflexões a respeito do próprio Bolsonaro, né? Sobre o que Bolsonaro, como Bolsonaro deveria agir a partir de então, segundo a minha opinião, né? Se era mais importante, se essa questão político-ideológica realmente é mais importante do que o fato de ele ter uma família, de ele ter uma filha, né? De ele quase ter perdido a vida, né? E demonstrando claramente o meu posicionamento contra ele, como ainda hoje eu sou. Bem, mas de fato eu sempre considerei o Adélio Bispo um cara com problema mental, com algum tipo de transtorno, com algum tipo de problema, não só com base nesse laudo aí que acabou de ser, que foi expedido aí, demonstrado pelos peritos, encomendado pela própria justiça, pelo próprio poder judiciário, né? Mas porque o cara tentou matar o Bolsonaro no meio de uma multidão de apoiadores, tá? No meio de uma multidão, acho que tinha de 300 a 400 pessoas naquele comício lá, em homenagem ao Bolsonaro. Você não mata, você não mata um grande artista, né? Um grande cantor, um grande jogador de futebol na presença de centenas de fãs e admiradores dele. Isso é uma loucura, isso é correr risco de ser linchado até a morte, tá? Se o Adélio Bispo não fosse um sujeito louco, não tivesse problema mental e realmente estivesse querendo matar o Bolsonaro, ele teria procurado uma arma com uma luneta, né? E teria treinado para ser um sniper, né? Para subir em algum prédio e ter dado um tiro no Bolsonaro, pelo menos a uma distância de 150 metros, né? Ou mais do que isso. Agora, chegar numa multidão de pessoas, de apoiadores, fanáticos, né? Alguns fanáticos, no meio de gente que tem o Bolsonaro como uma figura paterna, no meio de seguranças, né? E dar uma facada, né? Tentar duas vezes, né? Conseguir dar uma facada na segunda tentativa, né? Correndo o risco de ser morto por linchamento, como eu acabei de falar, cara.
é uma atitude que para mim já demonstra por A mais B a falta de sanidade mental desse sujeito, né? Ele não é normal, ele é louco, né? Como esse laudo aí acabou de concluir, mas é o que eu sempre pensei desde quando eu vi que ele tentou matar o Bolsonaro na presença dessa multidão de apoiadores, né? Não poderia ser de outra maneira, pessoal. E é menos plausível ainda achar que foi encomendado pelo PT, pelo PSOL, por gente da esquerda que queria matar ele. Isso é totalmente sem lógica, né? Não tem como. Bem, pessoal, e muito obrigado, né? Até o próximo vídeo. Inscrevam-se no canal, né? Até a próxima.